que, antes de mais nada, que se danem os árbitros e moleques que tem que fazer é não vir ao Bernabéu provocar. Vitória do Real Madrid por apenas um gol que poderia ter sido por muito mais e a gente devia ter goleado eles. Teve uma tentativa de roubo por parte do árbitro. Escandalosa ao deixar de marcar um pênalti que era, claro, Y. Bom, e depois, enfim, o que acontece é que não é responsabilidade, esse lance do árbitro é coisa de quem cozinha o frame. Não na sala pagaram, o gol que anularam do Mbappé por um impedimento que já é piada e que é coincidência que sempre acaba favorecendo o Barcelona. Sem nessa ocasião, nessa jogada, ver o passe do Güler, o momento do passe do Güler, e dizem pra gente que o Mbappé estava impedido, porque eu sei, é que já não dá para dizer nem pelo corte de cabelo. Não, quer dizer, pela caneleira. Quer dizer, porque talvez ele esteja usando uma caneleira mais grossa ou algo assim. Isso não. Enfim, tem gente aqui dizendo que não me perdoam. Bom, como vocês colocam muitas vezes nos comentários, o vídeo começa no minuto 11 com alguma coisa, mas eu acho que ele está falando por um minuto. Que bagunça. Bom, foi a emoção, galera. Mas enfim, agora vamos falar de tudo que a gente precisa falar, porque como eu estava dizendo antes, com o microfone desligado, era que perdemos muitas oportunidades. Quero dizer, a gente devia ter colocado essa galera aqui, mandou muito bem na atitude do time, sem dúvida. Brutal. Eles estiveram onde e como tinham que estar, do jeito que a gente pedia para eles estarem, para poder explicar a Lamine e a Mal, para entender o que é o Madrid-Barça de uma vez por todas, para mostrar a superioridade que existe agora entre um time e outro no futebol. Mas se superarem na atitude, vão te ganhar. Foi o que o Atlético fez com a gente. E, para falar a verdade, ali o time foi muito bem mesmo, que ainda não tem excelência. Ainda não. Tem que fazer e aproveitar todas as chances que a gente tem, não todas, mas pelo menos a maioria. Porque eu contei um total de 6 no primeiro tempo. Para ver eles, para ter feito muito mais dano do que a gente fez, acho que não. Félix disse que eles têm um treinador muito melhor. Não acredito. O que você acha que esse também não é um jogo de treinador? Ou seja, que Xavi, ou você ou é do Vinícius? Porque se você porque se já vamos agora porque tiraram a Vini, se a gente vai se irritar por isso, vai aparecer aquele, por que o Henrique não entra? Tiraram a Vini, o Henrique não vai entrar. Então vamos reclamar de mais algum jogador ou vamos entender que isso aqui é o coletivo e é o grupo, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação, muitos de nós, porque ultimamente vejo muito torcedor de jogador e não torcedor do time, né? E é um câncer que a gente tem que erradicar sobre as mudanças. O Félix me fala, então, olha, vou te dizer uma coisa. Félix, não estou falando de você que seja fã do Benícius ou mais do que do Madrid. Não estou falando de você. Mas, pô, a gente ganhou tudo. A gente só perdeu pro Atlético, o que foi lamentável, e que a reação, depois daquilo, foi a atitude de hoje e o jogo de hoje. Aliás, caramba, sério que a gente vai criticar agora. O time, que ainda por cima a gente tinha na mão, de qualquer forma, vamos cobrar deles. Não ter feito mais gols, que é a única coisa que dá para reprovar no Madrid hoje, e as decisões em algumas jogadas no fim da partida, e o fato de que a gente não chegou, né? No segundo tempo, nos minutos finais, tirando as duas do Mbappé, a do Rodrigo na falta e mais uma outra que, aliás, já criamos quase mais do que eles, porque eles tiveram aquela que dominou mal e ficou cara a cara com o Courtois. Ainda bem que ele domina mal, porque aí o goleiro belga fica com a bola. Mas é que, tipo, nem mesmo quando eles estavam controlando o jogo, fim da partida, eles tiveram mais chances que a gente, não. Mas, por isso digo que bem poucas coisas criticáveis hoje em Madrid, mas olha, pouquíssimas não, alguma tem. O que eu falo das oportunidades, mas o resto, a atitude. Muito obrigado, Amado Bermúdez. Meu Deus, não sei quanto é isso, mas parece muito. Mas o Vini não estava defendendo a troca, foi para melhorar na defesa. Claro, você que fez, vamos, Amado, é que você acertou na mosca. Você acertou na mosca. Teve aquele momento, quando o Vini está saindo, que tem muito fã do Vini, insisto, vamos parar com essa de ser fã de jogador, vamos ser mais fãs do time. Quando o Vini sai, entra o Rodrigo teve uma que chutou mal, direto nas mãos, ele cobrou a falta muito bem. Muito obrigado ao Sérgio Álvares, diz beleza, mas está faltando um pouquinho. Espera aí, ele diz, beleza, um momentinho, mas está faltando um pouquinho. Eles têm que passar por cima deles. E para mim, eu vou colocar aqui para você. E para mim, o primeiro gol do Mbappé é bom. Não consegui ver quem fez o passe,
o primeiro golden. O gol do El que anularam foi passe. Foi passe do goleiro, embora eu não saiba se o Fermin tocou nela. Olha o que eu estou te dizendo. Mas, enfim, esse é um impedimento, aquele que a gente fala por nada, por milímetros. Uma jogada depois da substituição, quer dizer, já o Rodrigo pela esquerda avançou junto com o DY. O Rodrigo foi junto com o Koundé, algo que o Vinícius já não estava fazendo. Por isso, ele tirou o início, não porque seja melhor. O Rodrigo lá na frente, o que o Vini não... É para uma situação como essa. Também não dá para estacionar o ônibus em Madrid. Ele não fez isso. O Barça estava melhor nos últimos minutos, mas você tem que jogar separado. Opções lá na frente, naturalmente, e caras rápidos lá na frente, e ainda mais com o jeito que o jogo estava ficando de recuperar e sair disparado. Um cara que acompanha o lateral. E o Rodrigo foi junto com o lateral em todas essas jogadas, entre outras coisas, porque estava descansado e o Vinícius já não ia. Se o Vinícius entender, ótimo, e se não entender, o cara tá ótimo também. Muito bem, Alonso, de verdade. Essas últimas mudanças aí no final de colocar o Ceballos e colocar o Gonzalo, o do Gonzalo no papel, eu entendi menos. Esse eu entendi menos. Talvez fosse por questão de pressionar um pouquinho mais para cima e melhor. Mas o do Ceballos pelo Jude, eu entendi tudo. Era para ficar mais com a bola e o Ceballos deu muito trabalho ali. Muito obrigado ao Pepex. Me dá um segundinho que eu compartilho. Que eu compartilhe seu. Caramba, cara. Vamos ver se ele deixa. Vou repassar sua mensagem. Estamos de olho para quando o Xabi Alonso falar. Hoje, por ser técnico da casa, vai falar mais tarde. Seu Miguel. Não vamos esquecer que o gol do Palancalona veio por uma cagada do Güler, não pelo que ele criou no jogo. Sim, é verdade, sim, é verdade. A burrada do Güler, que o Alonso já tinha falado, que o Güler ia fazer dessas burradas, que ia continuar fazendo dessas burradas, é que o Güler te entrega muito, mas não é a primeira vez. Acho que contra o Marselha, o gol que o Marselha fez na gente, veio de uma jogada, de um erro na armação, e Y, bom, isso ele vai ter que mudar, como o Xavi já falou várias vezes. Quer dizer, é algo que o garoto vai melhorar aos poucos quando não cometer esse tipo de erro. Aqui, o segredo é que ele vai aprendendo e não cometa esses erros. Me parece que é um garoto que aprende muito bem, mas ainda nisso ele vacila. Na verdade, ele sempre fecha o Google quando faltam 15, 20, 25 minutos. Mas por que 9 minutos? Porque, bom, ele ficou também ali no campo de jogo. Para mim foi muito tempo o juiz tirar 20 minutos, né? Mas ele ficou lá no campo de jogo, o Camavinga e tal, teve umas perdas de tempo normais, mas, pô, não tanto assim, de fato, descontar, ou melhor dizendo, acrescentar 9 minutos. E, como eu digo, acho que o Xabi Alonso esteve mandando muito bem nas substituições. Os caras, não sei, vamos ver. Dizem que, vamos ver, está escrito aqui, está procurando o impedimento. Caramba, é que não está se mexendo muito bem. Isso aí me falou, procura o impedimento do Mbappé. Sim, agora eu coloco para vocês. Espera, olha, vamos ver se aqui, além disso, eu já coloquei, eu já coloquei isso por aqui. Bom, então, eu dei o título pro jogo sozinho, só postei uma coisa no Twitter no final da partida que foi mandar a merda pagar árbitros e corruptos, e já tá com 1000 likes, porque quais são os tweets que mais bombam? Por que será, né? Por que será? Bom, esse é o impedimento do Mbappé, é que de verdade é impressionante, cara. Como é que não fica morrendo de vergonha? Que, claro, alguém perguntou de quem era o passe do Google ou do Fermin. Grande. Pergunta é que depois disso nem mostraram pra gente. Acho que só teve um RP. Olha que na primeira RP que tem, eu digo, será que não foi preciso o Google pro Fermin? Porque achei que era o Fermin realmente quem tinha passado a bola sem querer, a MP, e depois não colocaram isso de novo, né? Que é a chave de tudo. Como que vai ser a chave que um cara pôr? Mas é que isso não tem nem 1 milímetro. Quer dizer, pode ser 1 ou 2 milímetros. Como é que isso vai ser a chave? Então a chave é o frame, e quem faz o passe? Vão colocar essa imagem para mim? Não coloquem essa, porque além disso estão pagando mico. Pois é, que claro, isso depois tem duas interpretações. Vão te dizer que isso não é ciência, não como os que são... Como é que se fala um anime? Uma unanimidade científica de dor ferrou a gente com um aparelho que diz que você tem que acreditar. Tá bom, muito bem. Mas quando é que escolhem o fry? Além disso, isso não traz nenhuma vantagem para o atacante. Isso para começar, mas enfim, é algo que vão ter que mudar em algum momento. Mas em que momento colocam o frame? Bom, a gente já está mais do que acostumado com isso. E aí depois teve aquele pênalti, cara. E depois teve aquele pênalti. Olha, vamos ouvir o que ele falou. Que eu acho que está muito bom o Paco Gonzalez na Copa. Acho que tinha unanimidade na Copa. Hoje não ouvi a Copa. Fiquei ouvindo mais a TV.
eu estava tão irritado com aquele lance do pênalti que nem percebi direito o que estavam falando na Movistar Plus ou na Movistar não, que eram os que estavam transmitindo. Vejam só se eu mostro isso que o Paco Gonzalez falou. Me parece que é o que é. É um pênalti claro como água. Você vai cobrar do ponto de pênalti pro gol. Eu coloco o pé entre o seu pé e a bola bem na hora que você vai chutar a bola. É um pênalti e tanto. O que eu fiz foi localizar o que você tem. Bom, e o Lama dizia que não. E alguns comparavam isso com o lance do Sorloth e do Militão. Vocês lembram daquele jogo contra o Atlético de Madrid? Tinha gente comparando com o lance do Sorloth e Militão. Não tem nada a ver. Militão chegou na bola e depois o Sorloth dá uma bicuda nele. Mas aqui o segredo é chegar na bola. Lamine Yamal não chega na bola. Coloca o pé na frente. Y se coloca no caminho entre o chute que o Vinícius já tinha começado a fazer e a bola. Entre o pé do chute que já tinha armado da perna, que o Vinícius já tinha preparado, e a bola. Isso é pênalti sempre. O incrível é que o árbitro muda de opinião ao ver as imagens. Sim, não, mas você me diz que tem outro gol anulado. Mbappé diz que não sobra para ele depois de bater no Szczęsnik. Impedimento? Isso não, porque o chute do Jude Bellingham já estava em posição irregular. Szczęsnik defende, mas já estava em impedimento. Isso sempre, quer dizer, não tem uma nova jogada por causa da defesa do goleiro. Ei, somos agora 1 milhão. Valeu, pessoal, desculpem o erro no começo. 1000 e poucos dos que estão agora não perceberam. Mas eu comecei com 1 minuto ou nada. Mutado, não tinha ligado o microfone. Y, e aí estava fazendo aqui o mímico. Enfim, mas olha, problemas técnicos resolvidos. Olha, aqui está... Espera aí, aqui está o Tchouaméni. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Já estamos de volta no estádio Santiago Bernabéu e vamos direto com Victório Calero e o protagonista Tchouaméni. É mais um dos grandes protagonistas, sem dúvida, da enorme vitória do Real Madrid hoje no Clássico por 2-1. Aurel, parabéns pela vitória. Qual foi a melhor coisa que o Real Madrid fez hoje para garantir esses 3 pontos? Lutar todos juntos. A gente sabe que contra esse time a gente tem que dar tudo e foi isso que a gente fez. Foi uma boa partida de todo o time e no fim a gente merece essa auditoria. Especialmente na primeira parte, falando de futebol, o Real Madrid foi superior, muito superior. Em que foi superior? Como vocês pensaram esse jogo? Não posso dizer tudo, mas no fim acho que o Mister fez um trabalho incrível, sabe? Quando com o plano do jogo e... Não. Fizemos tudo o que queríamos fazer, sabe? Pessoas fortes todos juntos. E principalmente quando recuperamos a bola, tentamos criar chances e conseguimos. Estamos muito felizes por ele. Hoje deu tudo certo para você. Ovacionado, muito aplaudido pelo estádio Santiago Bernabéu. Como você explicaria o jogão que fez hoje? Como é que você disse? Cada jogador do time tenta dar o máximo e jogar no nosso nível. A gente sabe que hoje foi um jogo chave para nós, principalmente por vencer, com a confiança para seguir durante esse campeonato. Com todos os jogadores do time, fizemos um trabalho incrível. Mas no fim a gente ganhou, mas no fim são só 3 pontos. Temos outros jogos para ganhar e vamos continuar assim. O que sente um jogador quando joga num ambiente como o de hoje, quando vê o Bernabéu tão aceso e com tanta energia como a que vocês receberam hoje? Te garanto que é mais fácil porque hoje, às vezes durante a partida, foi muito difícil. Fisicamente, mas com o apoio da torcida, fizemos um trabalho incrível. Com certeza é mais fácil com esse tipo de ambiente no nosso escritório, em casa e pronto. Por fim, falando do bom trabalho. Agora, o Barcelona, quer dizer, melhor dizendo, o Real Madrid, é líder da primeira divisão, 5 pontos à frente do Barcelona também. O que isso te diz sobre o bom trabalho que vocês estão fazendo numa temporada que começou praticamente sem pré-temporada? Não. Com certeza, a gente faz as coisas bem nessa primeira parte da temporada. Todo mundo sabe que a gente não jogou no nosso nível contra o Atlético, mas isso é só a história de um jogo. E no fim só perdemos uma partida e ganhamos todas as outras. Então a gente tem que continuar melhorando cada treino, cada jogo
E com certeza vamos fazer muita coisa boa nessa fase, nessa temporada. Bom, então aí estava o Tchouaméni. Acabei de lembrar de passar agora o microfone. Aí estava Chambe, suas palavras. O que vocês fizeram acima de qualquer outra coisa. Lutar e lutar muito. Eu acho que é mais que evidente. Tipo, para quem critica o Xavi, eu fico de cara. Sério, eu fico de cara que o Madrid, a primeira coisa que tinha que fazer este ano, com pouca pré-temporada, com técnico novo, era garantir estar lá no topo, estar focados, priorizar o bom funcionamento antes do futebol refinado. Isso vai chegar, mas por enquanto é preciso estar seguro. A gente está com 5 pontos de vantagem sobre o Barça. A gente só perdeu para o Atlético num jogo que foi uma baita cagada e do qual eu acho que o Madrid tirou lição. Os jogadores aprenderam, porque hoje deixaram aqui todo o sangue e suor. Me parece, olha, importantíssimo essa uma coisa. E depois outra, vou colocar esse comentário desse cara. Ele diz, é incrível, cara. Vamos ver. Esse aí não assiste muito o canal, né? Quer dizer, eu me esforcei pra caramba pelo Vinícius Júnior em tudo que eu achava que ele era. Recomendável defender ele, naturalmente. Ninguém é defendível 100%, só porque sim, sempre. Ninguém. E a única coisa que eu disse foi uma coisa. Ele tirou o Vini, porque o Vini não estava defendendo as subidas do Koundé. Eu ia colocar o Rodrigo. Ele falou, Rodrigo, você que está descansado, cobra as subidas do Koundé. E ele fez, e o Rodrigo fez, que ele fez. Por isso não fez, porque o Rodrigo seja melhor que o Vinícius lá em cima. Não fez isso por causa disso. Na verdade, o Vinícius é muito melhor que o Rodrigo, com certeza muito mais decisivo. Y, e oferece um monte de chances a mais que o Rodrigo. Produz muito mais que o Rodrigo lá na frente, mas é que isso fica fora de qualquer dúvida. Por isso o Vinícius é legitimamente titular e o Rodrigo. Não é foda que me digam que eu tenho ódio, mas onde é que você vê ódio quando eu estou dizendo que o que não pode acontecer é ter só fã de jogador e não fã do clube? Só estou dizendo isso, mas é que eu sempre defendi o Vini, sempre, absolutamente sempre. E aí acontece uma coisa, você não pode fazer o show que Vinícius fez. Já pode me dizer que, se eu odeio, espera. Vamos ouvir o Xavi Alonso, que está falando, e agora eu me explico. Quanto a gente jogou bem, ganhamos de 2-1, mas podíamos ter feito mais gols e acho que era uma vitória muito necessária para o time e para a galera. Eu vi o Bernabéu vibrar, saber aproveitar tudo o que aconteceu na partida. É uma vitória não só pelos 3 pontos, acho que tem outra importância também. Especialmente no primeiro tempo, em que o Real Madrid foi melhor futebolisticamente para ser, no geral da partida, merecedor da vitória. Acho que tiveram muitos momentos, até mesmo no segundo tempo, em que a gente controlou a partida, no sentido de que o time fez o que a gente tinha combinado, que deram certo muitas coisas e que a vitória até foi curta, não dava. Tivemos muitas chances, não só pelo pênalti, mas pelas oportunidades. Depois, sem a bola, a gente trabalhou muito bem, bem organizados, bem solidários e com a bola também sabíamos como podíamos machucar, ou seja, estou muito feliz. Mais líderes, 5 pontos acima do Barcelona, uma pré-temporada típica, 13 jogos, 12 vitórias. O que isto te diz? Bom, que a gente vai crescendo. Eu acho que sem dúvida hoje a gente tinha esse jogo marcado e ele é muito importante, não só pela vitória e pelos 3 pontos, mas também psicologicamente para a nossa confiança de que este time pode ganhar grandes partidas. Vamos embora com um gostinho muito bom na boca. E a gente tem que aproveitar. Agora é hora de curtir. Hoje quero destacar o clima, a torcida, o madridismo, o Bernabéu. Hoje, quanto significa para vocês em jogos como o de hoje, ver a galera assim? Sem dúvida, 111, fator fundamental deste novo. Essa nova fase, ou deste novo projeto, é que a galera se identifique com o time e se conecte nesses jogos. Que a galera participe, viva o jogo, pressione, porque isso dá muito fôlego, dá muita energia para o time e hoje a gente teve isso. Acho que ele curtiu tudo, com tudo que a gente tem que fazer e nos apoiou muito. Professor, parabéns. Obrigado. Eu lembro, graças ao Alonso, graças ao Vitório Calero, lembro da primeira rodada. Bom, ali estava o Xavi. Não posso colocar a imagem da partida, mesmo que seja só focada no treinador. Voltamos assim que o Xavi Alonso falar na coletiva de imprensa. Mas antes eu estava terminando a minha explicação sobre o Vini. Vejo gente escrevendo, ganhamos apesar do treinador. É sério, é incrível. Quer dizer, a galera, eu não sei, eu não entendo. É incrível. É incrível. Se no ano passado a gente vai e me dizem, não é que você quisesse que o Ancelotti estivesse fora. O começo de 2 temporadas atrás com o Ancelotti
Real Madrid não foi nada espetacular. Eu lembro para vocês gols de Judling em tempos de acréscimo. Eu lembro daquele gol do Carvajal contra o Almeria, que chegou a ficar 0-2, quer dizer, mas o time acabou ganhando. Aí tá o Xavi, vamos lá, depois eu continuo contando o que era. Vamos, Xavi, onde você tá? Bora, cara. Carvajal fazendo aquele gesto de que fala demais. Isso deixou o seu time ainda mais motivado para ganhar o Clássico hoje à tarde? Não sei se extra, mas o time estava muito motivado. A gente vinha falando antes do jogo o quanto era importante a partida, não só pelos 3 pontos, mas pelo momento de onde a gente vinha. O que poderia significar um bom jogo, uma vitória, merecer isso, e acho que todos estes fatores aconteceram. Então é isso. Estou muito feliz pelos caras, principalmente porque eles precisavam dessa sensação de conseguir ganhar um jogo grande, como é todo o clássico que se joga, e a motivação estava completa. Oi, Xavi, tudo bem? Muito bom te ver. Sou Antoniano, ao vivo na Cadena SER. Vocês querem saber como ele avalia o gesto do Vinícius quando ele é substituído? Fico com muita coisa positiva da partida, muita coisa boa do Vini, e a gente vai falar sobre isso, claro. Mas não quero perder o foco do que é importante. Na verdade, essas são coisas que a gente vai conversar dentro do grande jogo, que foi... O Vini também contribuiu muito, todos os outros jogadores, o que a gente queria fazer, muita coisa acabou acontecendo, e é uma vitória importante, merecida, até curta dá para dizer, porque a gente já teve chances, o penalti, e depois, bom, isso vai ajudar a gente. Recuperar essa sensação de time competitivo em jogos grandes é importante. O resto a gente conversa. Oi, Xavi. António Molina, Rádio Nacional da Espanha. O que você queria com a estratégia? Deu tudo certo, claro, com a vitória, fazendo o gol termina bem ali no meio de campo. Explicar para a gente um pouquinho qual era a ideia. E Y, você está satisfeito? Acho que sim. Você entendeu bem, ou os detalhes que eu puder dar. A gente buscava, com o elenco que temos, já tinha recuperado muitos jogadores, colocar o time mais preparado para competir, numa partida importante, numa partida com diferentes momentos contra um adversário que joga bem, mas acho que a gente conseguiu contrabalançar muito bem. Fomos defensivamente, o time trabalhou com muita confiança quando a gente tinha que subir, quando a gente tinha que encostar praticamente no gol. O gol que a gente sofreu foi por um erro nosso, e aí depois a última do Koundé, meia chance. Mas depois criamos muito, não em muitas ocasiões, o pênalti, e aí então a escolha é de hoje, para o jogo de hoje. Mas acima de tudo a energia, a confiança, a competitividade do time. Os jogadores que começaram, os jogadores que entraram também foram bem. Vamos embora bem felizes. Acho que, acima de tudo, vi os meninos curtindo, né? E ao estádio, eu acho que o estádio Bernabéu teve uma conexão muito boa. Acho que para a galera também era importante. Era importante ver que o time deles podia competir e ganhar um jogo grande. O Bernabéu teve uma energia impressionante. Acho que eles aproveitaram tudo, até os momentos complicados, e é disso que a gente precisa. Este projeto está começando, mas a conexão com a galera, com o estádio, com o madridismo é fundamental. Hoje eu senti isso de verdade. Ação direta no tempo de jogos da Copa. Dizia agora o Aurelier na zona de amizade que sim, que o Tchouaméni que falou na zona mista. Dizia que não é uma vitória qualquer. Terminar, você dizia ontem, as medalhas e os troféus são entregues em maio, mas acabar com essa conta de clássicos perdidos, de que a gente fique te lembrando, todo dia do Paris e do Atlete, é um baita gás, né? Isso é mais compartilhado. Vocês mesmos comentavam, e uma vez que já aconteceu, já podemos avaliar. E sim, não é só pelos 3 pontos, como eu já comentei antes. Eu acho que isto tem uma importância extra. A gente sabe que não é, que ainda estamos em outubro, quase novembro, ainda é muito cedo. Tem que remar muito, temos que trabalhar muito, mas hoje a gente queria mesmo ter uma boa sensação e foi isso que aconteceu. E para o futuro, a gente precisa muito do que fez hoje.
Olá, professor. Aqui é o Alberto Pereira, ao vivo para o Rádio Estádio. Onda Zero. Na temporada passada tinha se criado uma paranoia de não ganhar jogos grandes do Madrid. Que você já viveu tanto a situação do Mundial de Clubes como o dia do Atlético de Madrid. E você dizia que é a derrota mais longa da história porque a gente falou muito sobre ela. Foi vocês que disseram. Mas você está certo. Então sim, a derrota mais longa. Eu, para continuar com o que o Miguel estava te perguntando, quero focar em você. Você tirou um peso das costas com o que rolou hoje por ser um jogo grande e ganhar do Barça? Não. Não eu. Nenhum peso, só o peso da responsabilidade dessa partida. Da importância que tem por causa do adversário, pela relevância, pelo que significa emocionalmente, não só pelos 3 pontos. Vai ser ótimo para a gente crescer, para ter uma sensação muito boa, mas ainda falta muito viu? Ou seja, é para aproveitar um pouco hoje e ficar tranquilo. Oi, Xavi, boa tarde. Olivier Rubenzo, do País. Quero te perguntar sobre o último mês, que acho que mais ou menos é o tempo que passou depois do 5-2. No Metropolitano, como foi? Porque dava a sensação de que qualquer coisa que vocês fizessem não valia, não bastava. Até vocês conseguirem uma vitória como essa, como viveram isso por dentro, como processaram e como vocês perceberam que de fora parecia que o mais importante era ganhar uma partida como essa? Obrigado. Não, a gente não comentava essas coisas. A gente não tem essa percepção de dentro, estamos muito focados no que temos bem a curto prazo. Acho que a melhor preparação que a gente pode fazer é cada parte tentar preparar como se fosse o mais importante, né? Porque a gente não preparou de forma diferente o jogo do Clássico como o do Getafe. A gente sabe a importância que tem o Y, as consequências mais potentes que possa ter, está claro. Mas a partir de na terça a gente já está pensando no próximo. Não tem que se gabar, muita calma, equilíbrio, aproveitar e seguir. Oi, Xavi, como está o Sérgio Escolar? Desmarque. Quero te perguntar sobre aquelas ações do fim da partida. A gente viu o Vinícius indo em direção ao banco do Barcelona para comemorar o cartão vermelho do Pedri. O Carvajal falando para o Lamine, você fala muito. A gente perguntou antes do jogo se você acha que estamos voltando ao que rolava há alguns anos. Não errou, era desculpa. Outro colega? Era outro colega. Queria te perguntar se você acha que já estamos nessa época. Não. E também desculpa, como você viveu tudo isso do final? A tensão da partida, parte importante, tanto para a gente quanto para eles. O resultado bem apertado. A gente teve que defender, mas não sofreu muitas chances. O penalti, tivemos chance de marcar. Ou seja, eu levei isso com atenção do momento, mas eu interpreto isso com muita naturalidade e que não tenho o que fazer. Leitura demais, nem dar importância demais para os momentos de tensão que rolam. Em futebol, são os clássicos. Aconteceu muita coisa nesses anos, que você bem falou, principalmente. E daí, pronto, acabou. Continua no sábado que vem, temos outro jogo. E aí, Xavi, para o Marquinhos do Cadeario, eu queria te perguntar por que você apostou hoje no Eduardo Camavinga e o que você estava buscando nesse meio de campo, Coxo, Meni, Y, Cama, venha juntos. Bom, e com Arda e com ele a gente jogou com jogadores Eduardo Lute. A Arda até tem essa flexibilidade e tem esse dinamismo para poder jogar em diferentes posições. Hoje precisávamos, claro, dominar o meio de campo, não ser frágeis nessa área quando o Barça tenta passar a primeira linha de pressão do Barça. Acho que a gente fez um trabalho bem feito. Depois, a partir daí, de onde fazer os passes, de onde atacar as situações. E acho que o Eduardo fez uma baita partida. Os 4 e meio, no geral o time todo não, mas acho que o Eduardo já fez uma partida incrível. Oi, mister. Boa tarde. José Luiz Caldeirão, do jornal Marca. Queria perguntar sobre o Jude. Se você acredita mesmo que ele está de volta, depois de todo esse processo longo da lesão dele, de que ele demorou um pouco para entrar na dinâmica. E se você acha que depois da partida de hoje é a consolidação de que o Bellingham está de volta, o melhor Bellingham está de volta para o Madrid. A gente viu tanto no dia contra a Juve como hoje um baita jogo. Bom, até mesmo lá em Getafe. Os últimos. O último fez 3 jogos muito bons. Não tenho muita certeza. Se a gente tivesse ele de volta, sabíamos que ia ser antes da última pausa. Bom, no começo, você precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de minutos para entrar no ritmo, para sentir como está
E foi assim. E o que a gente esperava até acabou sendo melhor do que imaginávamos depois da pausa e do tempo que ele esteve aqui, que não foi com a seleção. Ou seja, aqui é um jogador muito de sensações, muito de transmitir e de cativar. Por isso, ele fez partidas muito boas. Oi, Xavi e Abraham Romero. O El Mundo falou Schomer na zona mista, que ele curte pouco essa provocação antes desses jogões. Que ele via isso quando era pequeno também nos clássicos e que curte esse clima de provocação antes do jogo. Falava das declarações da Ninja de forma ruim. Mais além de como o vestiário reagiu durante a semana a essas declarações e mais além do que já possa ter ajudado o time durante a partida, você acha que o final reflete um pouco a reação do time a essas palavras, a vontade que tinha de ganhar a partida, certo? E dizer... Não foi o momento, tanto para eles quanto para a gente, por causa da tensão daquele instante. Essas provocações, essa vontade, sempre rolaram, não só nesse jogo, mas em muitos outros. Não sei se é consequência de uma coisa ou de outra, mas da vontade que a gente tinha. E sobre o lance do jogo, então que estava acontecendo muita coisa, né? E não precisa se assustar com essa provocação saudável, né? Enquanto for saudável, enquanto for de boa, dentro da competitividade, com respeito, eu vi desse jeito. Vamos fazer as duas últimas perguntas. Oi, Xavi. Rubem Canizares, do ABC. Não quer falar sobre as reações do Vinícius ou sobre os gestos que você fez quando mandou ele para o banco. Ele está há apenas 4 anos como treinador. Não sei se você já teve no Bayern algum jogador com tanto caráter, com tanto gênio como ele tem. Você sabe como apertar a tecla certa quando aparece um jogador tão veemente ou tão como é o Vinícius em certas decisões? Porque não é a primeira vez dessa temporada, é reincidente. Não é a primeira vez que fica bravo por uma mudança sua. Você, como treinador, tem claro qual tecla deve apertar para que isso não aconteça? Eu acho que todos os treinadores dentro do elenco têm personalidades diferentes. Você tem que saber como lidar de forma diferente, com a mesma exigência, com o mesmo respeito. Vamos fazer assim agora, vamos aproveitar. E na hora certa a gente vai conversar, claro. Última pergunta dentro do vestiário. Como é que está, Javi? Muito boa, Carlos Vicente, da Rádio Marca aqui. Parabéns, você já deixou claro que fora de campo e no pré-jogo não teve nenhum tratamento prévio com a figura da Ninja. Mal, mas no campo, na partida, você teve alguma consideração? Eu digo isso porque futebolisticamente vocês anularam ela. A gente não tentou defender ele, nem defender bem como time e não teve nenhuma consideração. E o time, no geral, defendeu bem, não sofremos muitas chances. Muito obrigado. Obrigado do técnico pela nossa entrada. Beleza, então aí tá o que disse Xavi Alonso. Imagem dela, um Bernabéu vazio, ficou muito legal. O pessoal destacou isso. Xavi Alonso, a conexão da torcida com o time, que era o que se buscava desde o início da temporada, reconectar de novo, porque é verdade que na temporada passada a gente ficou bem fria, e isso foi conquistado, e acima de tudo, o mais importante, apesar do Xavi tirar um pouquinho da importância disso, o Real Madrid está jogando contra o Manresa no basquete, ele dá um pouco menos de importância para isso. A reação do time às palavras da Ninja foi ruim, né? Eu acho que sim. Deu para notar, tanto na atitude da equipe durante os 90 minutos, como no final da partida. Me dá um segundinho que eu preciso reinstalar isso. Como é que eles saíram lá? Para lembrar o Neni, que tem que falar menos e jogar mais, porque com 18 anos é impressionante. Como é possível, primeira vez, que a gente vê isso no futebol profissional, no esporte profissional, alguém que ainda não ganhou nada, são os campeonatos meio ilegítimos, com o clube por ter inscrito jogadores fora do prazo e tal, mas olha, que não ganhou nada importante, não ganhou uma Champions. A importância que ele se dá e o que ele acha, achando que pode fazer um documentário como o do Michael Jordan, não. Então, olha, dar uma baixada na bola dele foi muito bom. E eu acho que naquele círculo final que o time fez para comemorar a vitória, que comemorar e principalmente entrar de cabeça naquela confusão do final, que eu nem sei direito o que aconteceu. Eu acho que o Vini passou por ali e falou, o cara já falou para a menina de um jeito meio ruim, que ela falasse menos e tal. E aí, já entre os dois bancos, entre as duas equipes com seu staff incluso,
se juntaram nessa confusão final. Olha, bom, caramba, várias coisas que eu queria comentar. Diz que o Camavinga fez um bom jogo e, sim, apesar de eu ter ficado um pouco desesperado em situações como aquela em que teve uma de graça, subiu praticamente sozinho pela ponta esquerda e o Camarina não foi com ele porque estava andando. Muita condução do Camavinga. Na verdade, o cartão amarelo que deram para o Valverde no primeiro tempo foi porque o Camavinga tinha perdido a bola por segurar, tem que passar mais de primeira. O que acontece é que depois estão uma fera fisicamente e é um jogador que, quando está jogando bem, é tão importante para o time que, olha, sim, quer dizer, para mim deveria ser titular, mas estando bem. Mas tem coisas do Camavinga, apesar do que vocês falaram hoje, Xavi, que ele esteve bem, tem umas coisas na cavalgada que, bom, se tiver que, tem que dar uma ajustada ali para ele soltar antes, para não ficar mexendo tanto na bola, etc. Mas que no geral está muito bem. Para continuar falando sobre o lance do Bini, olha, eu estou lendo aqui cada coisa, minha Nossa Senhora. Olha, não estou banindo ninguém, não estou me despedindo, estou rindo e digo, olha, então que continue escrevendo. E depois tem gente com muito critério que está escrevendo super bem, mas olha, está entrando cada um aí, está entrando cada figura, você nem acredita, cara. Bom, sobre o lance do Bini, para encerrar isso, olha, vocês estão me contando que o Iñaki, pelo visto, começou a live dele falando que somos quase 3.500 aqui. Agradeço demais, peço aquele like e que se inscrevam quem ainda não está inscrito. Agradeço demais que estejam comigo aqui depois do jogo. 1 milhão de agradecimentos. Aqui o mais importante é que o Madrid ganhou dessa galera, finalmente. Que a gente abriu 5 pontos e se não roubarem a gente na arbitragem, a coisa pode ficar por aí. Essa distância pode ser mantida com a seriedade que o time demonstra. Só deixou de estar ligado na partida contra o Atlético e acho que esse problema, daquilo a gente aprendeu e esse problema foi resolvido. Maurício Sarabia está me dizendo aqui e eu agradeço. Saudações, Miguel. Ainda não consigo entender como você vai tirar o Bini e deixar o Mbappé, que depois de perder o pênalti desapareceu. O que está rolando com o Alonso? Maurício, valeu, cara, pela doação. Coloquei aqui o seu comentário. Eu destaquei justamente por isso. Volto a dizer a mesma coisa. E com isso, você me leva aquilo de... No caso do Devini, o Avini foi tirado pelo Xabi Alonso. Única e exclusivamente para mim, porque ele precisava de um cara pela esquerda que segurasse as subidas do Koundé, mas não fica viajando na maionese, porque é assim mesmo. É que o Mbappé estava errando mais. Para começar, Mbappé fez um gol e o British não, mas criou muita jogada e mandou muito bem. Eu curti o Vini, passou com o pênalti que devia ter sido, e é que, para mim, é o melhor do mundo quando está bem e está bem. Quer dizer, o Vini cresceu muito nas últimas rodadas e eu tinha mostrado um bom nível, mas era preciso segurar o resultado sem perder de vista o que vinha lá na frente. E o Xabi Alonso entendia que um cara que é parecido com o Vinícius nunca chega ao nível do Ser Vinícius. Com certeza, Rodrigo, porque não cria tanto quanto o lá de cima, mas ia assim resolver a questão de segurar pelo lado esquerdo as subidas do Koundé. Cara, a parte, como diz o Fran, é que ainda por cima fez mais um gol válido, que por sinal me mandou uma foto. Agora eu vou mostrar para vocês de quem foi que a bola tocou antes de ir para o Mbappé, se foi o Google ou o Fermin, hein? Agora eu mostro para vocês, mas só por isso, de verdade, parem de ser fã. Ou fãs de jogadores. Aqui o importante é o time. O técnico tem que pensar no time, não se preocupar se alguém vai ficar bravo. Vinícius, e é aí que eu quero chegar. O show do Vinícius ficando tão bravo, ele tem que entender que isso ele não pode fazer. Eu gosto que o Vinícius seja sangue quente, até no final, mesmo que tenha rolado a confusão por causa dele ou do Carvajal. Não sei. Depois eu vejo. Depois vão aparecer vídeos do que eles falaram e tal. Mas para mim, o fato de que o Vinícius tenha falado bem na cara dele. Você fala muito. O Carvajal também fez isso. Mas acho que o Vini também, porque eu estava olhando umas imagens que tinham colocado lá na Movistar Plus faz um tempinho. Eu achei sensacional. É o que o Vini tem que fazer ali. Olé, Vinícius. Mas tem que se controlar no lance das substituições. Ao contrário do que você quiser, desde que não resulte num cartão amarelo ou vermelho, cara. Mas contra o seu treinador, não. Caramba. E vocês estão me contando. Vou destacar essa mensagem e vou agradecer muito ao Aiden. Marcos diz, a partida terminou 5-0, que defesa incrível fez o goleiro do Barça. Com certeza, é que, além disso, o Xabi Alonso falou, é que, além da de Koundé no segundo tempo. O gol que a gente acabou cedendo por um erro do Arthur Güler, porque tiraram a bola dele bem na entrada da área. Eu acho que
colocaria uma ou duas do Ferran Torres, mas sem muito perigo. É que não giraram praticamente nada. O Madrid criou um monte. Esse era um jogo de 450 e um perfeito, galera. Não sei se tem alguém que vê algo negativo aqui, porque encostaram no Vinícius ou vão encostar em outro jogador de quem é fã. Então não é fã do Madrid, é fã de um jogador. A gente tá pirando com essa besteira e o que alguém tinha me falado antes. E manda ver, Giovanni, que para viagem mental a sua, Miguel Rodrigo, eu não melhorei nada. Melão, você tem um melão? Giovanni, você é um melão. Eu não estou dizendo isso, que o Rodrigo não é que melhore lá na frente. Nunca vai superar o Benício. O cara cobrou uma falta com uma defesaça do Chesney. Rodrigo ajudou na defesa, algo que o Xabi Alonso falava para o Vinícius e para o Vinícius. Eu não estava fazendo, mas sério, vocês não entendem. Mas vocês não entendem. Eu de verdade fico de cara com a galera, cara. Estou chocado. O que eu não lembro de jeito nenhum é que ele não fez nada. Mas tanto faz se ele fizer alguma coisa. Quer dizer, ele tinha um trabalho defensivo para fazer e depois o Rodrigo não escolheu lá na frente. Caramba, outra coisa é que não seja igual ao Vini. Mas não entendo porque ele não tirou o Mbappé. Porque o Mbappé não faz esse trabalho. Mbappé está lá na frente, não tem o mesmo trabalho defensivo que o Vinícius, não tem mesmo... Mbappé não precisa ficar de olho se o lateral deles vai subir, não é função dele. Ele perdeu um pênalti, sim, mas fez gols. Um que valeu e outro que anularam, mas que valia. Caramba, de verdade, é tão difícil entender isso, cara. Tô chocado. Você fala do Miguel, eu te mandei. Espera. Caramba, ele me mandou tantas mensagens, eu agradeço muito, mas é que não. Alguém me falou que me mandou uns vídeos. Te mandei vídeos pelo Twitter de toda a confusão. Beleza, agora eu vejo o universo Red Build. Agora, eu vejo, cara. Mas vou mostrar uma coisa antes. Vou mostrar outra coisa antes, outra coisinha antes, que é a próxima... Peraí. Algo que o José Maria me mandou, o tal bônus do Blanc e Mal, de Blancs, na Catalunha madridista. E aí o cara lutando todo dia, o que é isso? E é a bola que parece que toca, que o Fermín toca, embora como... É que eu não sei, quer dizer, aqui eu não sei. Mas isso que era o importante da jogada do Mbappé, não se ele estava impedido por um fio de cabelo ou por um camarão. É que é incrível, não? Escolher, quer dizer, em que momento escolheram o frame, não mostraram pra gente. E isso eles não mostraram pra gente. Teve só uma RPY. Essa deve ser a captura dessa rep. E aqui, então, pode ter tocado no Fermín e não no goleiro, né? Alguém vai dizer, caso aconteça, teria encostado no Fermín? Não, acho que é falta do Google, porque bate por trás. Eu acho que os dois tocam na bola. Agora, saber quem foi que deu o último. Pois, cara, era o que deviam ter dito pro árbitro. Me parece para mim. Caramba, fico de cara. Que a galera não entenda o lance dos inícios. Cara, de verdade, mas no próximo jogo do Vinícius, a gente vai ver Vinícius na frente, Vinícius na frente do Rodrigo. 1 milhão de vezes porque é melhor, mas hoje tinha que defender. Vamos ouvir o Bellingham. Parabéns. 3 pontos de ouro hoje contra o Barcelona. Muito obrigado. Vitória é muito importante para a gente. Estamos muito felizes porque no ano passado perdemos muito tempo contra eles. Hoje é um bom dia para todos. Um dia incrível. Comida de todos e por isso vamos lembrar dos 3 pontos. Em que o Real Madrid se destacou especialmente no futebol para ser tão superior ao Barcelona nesse jogo? Você mandou bem no primeiro. Sim, com a bola fomos muito decisivos. Cada posição termina bem arremessada ou com alguma coisa. No segundo, mais voltada para a defesa. Defensivamente, muito bem. O Yesen, Fed, carreiras YY, Carvas quando entra, mas foi um jogão de todo o time. Me conta sobre a sua assistência. Primeiro, isso lembrou a gente um pouquinho do Zinedine Zidane na jogada, no passe. Como foi? Como você se sentiu ali? Somos nós, eles jogam bem avançado e a gente tem o Kylian, Mbappé, muito mais fácil quando eu tô com ele. Vai em frente e por isso ele gira Y, passe fácil e bem, a cara dele. E gol. E o gol, segundo jogo seguido, 2 gols essa semana. Jude, aí também, na sua área. Tapping não, é dos meus favoritos. Muita gente diz que é sorte, mas pra mim como eu entendo o jogo.
Quando a bola vai aqui ou aqui, a posição para mim muda tudo. É tudo pronto para o que vem. E boa cabeçada do Militão. Tô lá pro Marques Revolution. Você falou pra gente há uns dias na Real Madrid TV, numa reportagem que fizemos com você, que estava se sentindo muito bem fisicamente. Você chegava no nível físico de sensações, ao seu melhor nível. Hoje a gente mostrou isso. Sim, como ele já falou. Me sinto muito bem. Trabalhou muito neste mês, foi com dedicação, com o Iban, com o Rubén na academia. Todo mundo junto. Estou muito feliz agora porque, como eu disse, estou me sentindo muito bem e pronto pro que vier. E para fechar, que clima incrível hoje no Estádio San Adrián Bernabéu. Foi um dos grandes dias. Acho que você já morou aqui. Este dia é para os fãs também. Como eu disse, muito tempo. Ano passado a gente jogamos mal, não naquele jogo, mas sim nestes grandes jogos. E hoje, por tudo, fãs, jogadores, equipe, vocês e todos. Yut, amigo, que bom te ver de novo num grande nível. Muito obrigado, madrinha. Que expressão mais espanhola de minha nossa. Tá aprendendo rápido. Jude ficou de cara que tem a gente que esteja de mau humor. A gente ganhou dos árbitros de uma deportada, tanto faz. A gente podia ter goleado, claro que isso seja a única coisa que faça a gente soltar um puta palavrão. A gente devia ter gravado. Olha como fica bonito o estádio em cima do estádio. Mas que tem a gente que tirou o Vini, que eu nem sei o que, tipo, de verdade, eu acho que tem gente que se infiltra, tipo, tem madridistas que se infiltram, porque senão não entendo nada. Eles iam mostrar aqui, olha, justamente sobre isso, justamente esse assunto eu vou compartilhar com vocês. Agora que o Fran me passou, este e é aquilo do Fermín, desculpa, é o que, caramba, agora é o que a gente dizia antes que poderia ter sido. Um toque do Fermín, um passe do Fermín realmente. O Mbappé, não, me dá um segundinho que eu vou procurar aqui, foi o gente boa que me mandou o bônus do Frank. Vamos ver, espera, tá. É a imagem que eu tenho que colocar com muito cuidado, beleza? Aí tá para vocês, beleza. Vamos dar o play, eu vou pausando. Ei, galera, porque me entenda, não posso aqui, tá? Quem vai dar a bola? Olha o vivo, hein? Estamos chegando, hein? Quem vai dar a bola? E, caramba. Então, será que pode ser o Güler? Hein? Porque se for que eu não sei, é que eu não sei. Mas, enfim, isso é o que eu devia ter olhado. O que a gente está olhando agora. Não, peraí. É que ele bota o pé por baixo, Güler. Por isso não precisa, porque ia tocar na bola. Por isso não precisa esse Fran. Mas olha, eu acho o Fran e todo mundo, viu? Eu acho que é o Güler que toca na bola. Sim, ele toca na bola. Güler, não quer dizer que o Fermín não coste um pouco, tá? Mas é justamente por isso que a bola vai para onde vai e com a força que vai. Porque o Fermín tenta parar e o Güler tenta chutar. Sempre vai sair mais forte quando ele bate. Se não, e não quando você tenta controlar. Por isso não é falta do Güler, porque ele toca na bola. Porque senão, se ele não chega a tocar na bola, aí sim seria falta. Eu acho, estou analisando da forma mais objetiva. Galera, desculpa, se alguém se incomodar, beleza, mas então é o Google, beleza. Então agora, o que a gente tem que olhar é esse maldito frame, que eles ainda não mostram pra gente. Não? Eu acho, galera, no fim das contas, como vocês veem isso? Eu acho que é o Güler que toca. Eu acho que é uma disputa num golpe na perna do Fermín. Não é que não seja um golpe na perna do Fermín, mas justamente por isso quem toca é o Google, eu acho. Galera, mas eu insisto, a gente tinha aqui para o frame com a posição do Mbappé, que não mostra os bonequinhos, tá? Que a gente vai. Estão impedidos por causa da grossura da caneleira. É simplesmente incrível. É que de verdade com o Barça acontecem umas coisas. Agora eu respondo isso sobre o Barça. Acontecem umas coisas que são inacreditáveis, que esse tipo de frame, esse tipo de situação, é aquela que por 1 milímetro está fora de Jota, sempre favorecem o Barça. É que não tem uma única que tenha acontecido com o Barça. Isso me fala. Alonso, Miguel, não te pareceu bem estilo Atlético de Madrid os últimos minutos do Real Madrid? Com as mudanças não era para a gente estar como no primeiro tempo. É que vamos ver uma coisa,
é ser o Atlético de Madrid a partir do minuto 30 no primeiro tempo, se você está ganhando, recuar, que isso o Madrid não fez. E outra coisa é que nos últimos minutos, se eles estiverem fisicamente um pouquinho melhores e principalmente muito mais soltos com a bola, você tem que se defender. É que isso aí vai para mim. Isso não. Me parece que esteja errado. E olha, é que mesmo assim, o Madrid teve mais e melhores chances nesses últimos minutos do segundo tempo, em que o Barça, em teoria, estava melhor e com muito mais posse de bola. A do Mbappé, que o Araújo bloqueia. Mais uma do Mbappé, outra do Mbappé, que vai embora, vai bem desviada, mas chuta com a esquerda. A falta foi cobrada pelo Rodrigo, que chutou muito mal, e o Chesney defendeu sem dificuldade. A falta que o Rodrigo bateu muito bem, e é verdade que podia ter ido melhor em outras, serve para os do Vinícius que vierem me dizer que o Rodrigo é uma porcaria. Errou na finalização em algumas, mas foi bem na falta, beleza. E o Barça só teve que o Barça foi aquela do Koundé, que domina mal, chegou muito perto, estava cozinhando o gol e tal, mas é que só teve essa. Então, não está tão ruim assim. Quer dizer, não é fazer o Atlético de Madrid, galera, além do mais, a gente vem da merda, é que a gente vem da merda. Vou terminar com uma história que vocês me perguntaram antes. O assunto do Iñaki, na live dele, pelo que parece, começou falando e focou tudo na mudança. E o que foi que ele disse? Tem que ver o Iñaki. Eu não vou colocar na boca do Iñaki coisas que eu não sei se ele disse porque eu não vi o vídeo. Alguém me falou aqui que, pelo visto, o Iñaki disse que o Alonso, tipo, que o clube obriga ele a mudar para benefícios. Se foi isso que o Iñaki disse, que eu não sei, para mim isso não é de jeito nenhum, é muito menos numa situação como a de hoje. Podemos falar de outras, né? No começo de temporada, mudanças meio parecidas, nada suspeito. Além disso, eu é que não acho que isso seja assim, nem de longe, mas naqueles que talvez você diga, poxa, deixa o Vini, não. Mas o que aconteceu hoje, para mim, se resume única e exclusivamente a uma questão defensiva, só isso. Só isso. Uma questão defensiva, de que um cara que entra mais descansado que o Vini é pior que ele, mas pode te dar coisas parecidas e ainda por cima. Ele vai te dar mais coisas na defesa do que o Vinícius já não podia te dar. É que o treinador tem que pensar no time, mas eu não vou voltar a falar isso porque acho que estou me repetindo. Bom, olha, o Lamine, já mal nada de nada, mas nada de nada. Foi lamentável a partida que a minha mandou mal. Vamos ver se o Bobo volta a falar, porque já se achou demais na final da Nations. E lá estava o papai Cristiano e uma Portugal que não foi melhor que a Espanha naquele dia, né? Mas né? Depois ganhou nos pênaltis, mas então, né? A língua no rabo, moleque. E hoje esse em Madrid está bem melhor, com muito mais opções. E um probleminha mínimo que não gerou praticamente nada. Galera, 55 minutinhos de live, mas seguimos. Vamos sair do YouTube, mas seguimos. Vou colocar aqui rapidinho o link onde, se vocês copiarem e colarem, vocês vão pro ao vivo da Viga. Beleza, que é um ao vivo para quem é bem fissurado. Aí tá. Estou colocando para vocês. Vamos continuar no Viga. Aliás, vamos continuar no Viga, nesse aplicativo. Acabei de colocar para vocês agora mesmo. Olha, aí tá. Beleza. Vamos ver. Na tela vocês não vão conseguir copiar e colar, mas no chat vocês têm, tá? Essa é a transmissão ao vivo. Essa é a transmissão ao vivo da Big App. Vamos agora para lá e vamos poder fazer o seguinte. Ver os highlights da partida, ver imagens em movimento. Porque nesse aplicativo não feram com a transmissão ao vivo, não ficam monetizando ela. Se você coloca imagens de futebol, beleza. E é isso que é legal nele. E aí a gente costuma fazer depois de 55 minutões que já estamos aqui. No YouTube, a gente costuma fazer isso como tempo extra. Tempo extra do pós-jogo, beleza. Continuamos no Big App. Aqui está o link, beleza? A gente se vê lá. Insisto, imagens da partida, mais reações. Vamos ficar mais uma hora lá. Eu incentivo vocês a fazerem isso. Tentaram roubar a gente e ainda por cima os árbitros ajudam. É inacreditável. Que não conseguiram porque, e a gente comentou lá no começo dessa transmissão, o lance do pênalti no Vinícius é algo escandaloso. É um pênalti escandaloso e o fato dele ter ignorado isso é ainda mais escandaloso. Beleza, a gente se vê no Big App, galera. Nem vou me despedir, é só copiar e colar. E a gente se encontra lá no app que vai rolar. Vamos curto aqui e vamos para lá de uma vez. Sem interrupção, bora lá, vamos nós.